Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel. Aqui é o professor Sérgio quem fala e hoje a gente vai aprender algumas coisas para que no final dessa aula a gente consiga construir esta planilha aqui. Essa planilha trata-se de um controle de despesa simples, né? Onde a gente vai fazer as somas dos totais. A gente vai aprender aqui a formatação condicional, né? Então, assim, formatação condicional do que se trata? Ele formata a célula conforme o valor que está dentro dela. Por exemplo, aqui nesse menos 17 quer dizer que faltou R$ 17. A gente tem aqui um novo total que ele vai ser comparado com o total do salário e aí podem ver que ele ficou positivo. Quando ficou positivo, pode ver que a formatação mudou. Antes aqui era 17 negativo, ele estava aparecendo em vermelho negrito. E depois que a gente mudou o valor, ele automaticamente formatou a célula para um azul negrito, né? Vamos voltar ao valor original aqui com Ctrl Z. E aí vamos trabalhar com algumas coisas que serão necessárias para que vocês consigam executar essa tarefa aqui de maneira tranquila, tá bom? Então vamos lá. Já tenho aqui uma planilha em branco vazia, né? Então, o que a gente precisa em primeiro lugar? Olha, como vocês viram, vocês vão ter que digitar vários valores ali na planilha e a gente não precisa se preocupar em ficar colocando R, cifrão, vírgula, 00. O próprio Excel já faz isso para a gente, tá bom? Então, por exemplo, eu posso digitar aqui vários valores diferentes, ó, 260, 35, 44, 99, 78, 61, tá bom? E aí o que eu faço? Olha, vou selecionar e eu tenho aqui, ó, o moeda, por exemplo, olha, ele já faz toda a formatação pra gente. A gente não precisou ficar digitando R, cifrão, o vírgula, 00, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa planilha. E é isso aí, ó. Vamos trabalhar assim com formatação moeda, tá bom? Tanto que se vocês olharem os valores aqui, ó, se eu clicar nesta célula, olha lá na barra de fórmulas. A única coisa que está digitada é 210, mas a visualização dele é exatamente da forma como eu demonstrei ali na outra planilha, tá bom? Outra coisa, pessoal, então, diante daquilo que a gente viu até agora, a gente aprendeu as 4 operações básicas, tá certo? A gente soma, subtrai, divide e multiplica. E até o momento, pelo nosso conhecimento, como que a gente faz? Vamos começar aqui uma fórmula igual, e aí eu vou somar todas estas células. Então, igual, mais, clico aqui, mais, e aí, então a minha fórmula ficou igual a B2 mais B3 mais B4 mais B5 mais B6 mais B7. Ficou uma fórmula grande, né? E não tem nada de errado, a fórmula funciona perfeitamente dessa forma. Se eu quiser mudar qualquer valor aqui, ele vai mudar normalmente, vai fazer a soma, tudo direitinho, tá bom? Porém, pessoal, quando a gente vai fazer alguma operação onde eu tenho vários valores para somar, que já é o caso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores para somar. E a gente viu que para a gente efetuar essa soma, eu tenho que ficar colocando célula por célula, tá bom? Imaginem só uma situação se eu tivesse que somar, por exemplo, 80 células. A coisa começa a ficar um pouco complicada, porque o que vai acontecer? Existe grande possibilidade de falha humana, de erro humano. No momento que eu tenho que colocar muitas células para somar, eu acabar me perdendo no controle e esquecer uma ou outra célula, ou colocar alguma célula a mais, tá bom? Então, nesses casos onde
eu tenho que somar várias células, fazer uma operação com várias células e não apenas 2 ou no máximo 3 células, a gente começa a trabalhar com funções no Excel, tá bom? Então, eu vou apresentar para vocês uma função aqui. E essa função chama-se soma. E a gente trabalha exatamente assim, olha. Igual, escrevo o nome da função que eu quero, tá bom? E eu vou indicar a célula que começa, tá vendo? 2 pontos e a célula que termina. Tá vendo? E olha que legal, o Excel, ele já deixou todo marcado, indicando pra gente se são essas células mesmo que a gente quer para dentro dessa função. No nosso caso é exatamente isso. E o que significa? Quando a gente informa no Excel B2, 2 pontos, B7, ele entende que isso é um intervalo, que vai começar lá na célula B2 e vai terminar lá na célula B7. Então, ele pega todas as células que estão nesse intervalo, conforme está ali o desenho, né? Então, dou um Enter e está lá o mesmo valor, tá bom? Se a gente mudar um valor aqui, ele vai estar funcionando da mesma forma, tá bom? Então, para casos onde a gente precisa fazer uma soma com mais de 3 ou 4 itens, é legal que a gente utilize uma função, tá bom? Eu já apresento logo de cara 4 funções para vocês. E por que 4? Porque elas têm exatamente a mesma construção, a mesma maneira de ser construída, e isso facilita o entendimento, tá bom? Então, como que foi que a gente fez aqui? Eu peguei igual, soma, abri parênteses, coloquei o início do intervalo, 2 pontos, fim do intervalo e fecha parênteses, tá bom? Então, o que vai acontecer? Quando a gente for trabalhar com as outras 3 funções que eu quero apresentar, olha, elas têm exatamente a mesma estrutura. Eu vou até copiar aqui, ó. E vamos lá. Eu vou mudar o nome dessas funções. Média. Máximo. E mínimo. Legal? E o que faz cada funçãozinha dessa aqui? Vamos lá. A soma, nós já vimos o exemplo aqui, né? Eu fiz a soma e ele está somando todos os itens desse intervalo, tá bom? Se eu vier aqui e fizer a média, olha lá, então igual, média, abro parênteses, e olha, uma outra forma da gente pegar as células, eu posso vir aqui e selecionar. Olha que legal, ele já pega para nós o intervalo, tá bom? Fechei o parênteses, Enter. O que esta função fez? Ela calculou a média de todos esses itens aqui, de todo esse intervalo. E como que a gente faz o cálculo de média normalmente? A gente soma todos os itens e divide pela quantidade de itens, tá? No caso aqui foi 617 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 617 dividido por 6 vai dar exatamente esse valor. Então a gente não precisa ficar se preocupando em fazer a operação que calcula a média. Uma vez que eu informo que eu quero tirar a média de um intervalo, basta eu usar a função média. Legal? Máximo é uma função que indica para a gente o seguinte: qual é o maior valor que tem nesse intervalo? Então, como que eu faço? Igual máximo
abre parênteses e vou fazer da mesma forma, gente, ó. Selecionei o meu intervalo e aí ele mostra para mim o maior valor, tá bom? E mínimo é exatamente ao contrário do máximo, ele vai mostrar o menor valor que tem nesse intervalo, tá bom? Então vamos lá, ó. Mínimo, e aí eu vou selecionar as minhas células e tá lá, ó. Menor valor é o 35, tá bom? Legal, né, pessoal? Então a gente viu como que a gente faz a aplicação dessas 4 funções básicas do Excel, tá bom? E para aquilo que a gente vai precisar para resolver aquele exercício, essas 4 funções estão perfeitas, tá bom? Tanto que nós temos aqui na nossa planilha a utilização dessas 4 funções, tá bom? Então, ó, na hora que a gente for fazer a soma aqui, por exemplo, do mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, aqui a gente vai estar utilizando uma função, né? Como é soma, a gente vai usar a função soma. Aqui também, ó, eu estou fazendo a totalização do mês, então aqui embaixo também é função soma, tá bom? Então vamos lá. Voltando para as nossas explicações, vamos lá. Então tem algumas funcionalidades que o Excel tem que nos ajudam bastante. Por exemplo, uma delas é aquilo que a gente já viu lá na tabuada. Eu quero gerar uma série numérica, eu começo 1, 2, seleciono as duas células e por aquele quadradinho onde eu faço a cópia, eu arrasto e ele dá continuidade para a gente, tá bom? Outra coisa são algumas listas já pré-definidas que o Excel tem que nos ajudam bastante. Por exemplo, se eu chegar aqui e escrever janeiro e eu chegar e fizer assim, ó, arrastar, pode ver que o Excel vai completando e mudando para nós, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. E funciona em qualquer direção. Aqui eu fiz de cima para baixo, mas se eu quisesse eu poderia ter feito assim, pela lateral, que ele também vai fazer da mesma forma, tá bom? Se eu quiser, por exemplo, fazer os meses abreviado, então eu venho aqui, ó, escrevi Jan, e eu arrastar, ele também vai completar, tá bom? Outra coisa que é legal é aqui, ó, segunda-feira. Vou dar um duplo clique ali, ó, entre as duas letras, autoajusto. Opa, tem coisa escrita demais aqui, então vamos na mão, ó. Isso. E eu fizer isso aqui, ó. Olha que legal, ele também completa para nós, tá bom? Essa dica é legal porque de repente, olha só, a gente vai colocar os meses aqui e isso é uma coisa que a gente já pode ir treinando essas funcionalidades que o Excel apresenta para a gente, tá bom? Outra coisa, pessoal, cálculo de porcentagem. Aí a gente tem várias formas de fazer cálculos de porcentagem aqui no Excel, tá? Eu posso simplesmente chegar aqui e vamos voltar lá para os nossos valores lá em cima. Olha só, eu vou usar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, total. Vou deixar em negrito, né? Vou lá, coloquei em negrito. Vou deixar aqui centralizado, né? E eu vou fazer assim, ó. Digamos que eu quero saber 15% de 260, tá? Bom, eu posso chegar aqui, por exemplo, olha, 15%. E se eu multiplicar, simplesmente multiplicar estas duas células, ele já me dá o valor 15%. Mas se eu mudar o valor aqui, por exemplo, para 10%, ele vai dar 26, que é o equivalente a 10% de 260.
tá bom? Isso é uma forma da gente trabalhar com porcentagem aqui no Excel. Posso também chegar aqui, ó, em 35 vezes 10%. Jogo direto na fórmula. Ele também vai funcionar da mesma forma, tá bom? Olha, lá no exercício tem uma parte onde eu preciso saber quanto este valor, né, no caso R$ 260, qual é a porcentagem desse valor se comparado com o total da despesa, né, com o total da soma, tá bom? Normalmente, como que a gente faz esse tipo de cálculo? A gente chega aqui, olha, eu vou fazer esta célula dividido pelo total, ok? Quando eu faço isso, ele vai me dar um valor em decimais, tá ok? O que eu quero fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu venho aqui em cima, ó, e tá vendo que tem o símbolo de porcentagem? Vou transformar isso aqui em porcentagem. Cliquei, olha só, ele me diz que R$ 260 equivale a 42% de 617, tá? Porém, se a gente for olhar lá no exercício, eu estou pedindo 2 casas decimais na porcentagem. Super fácil, pessoal, olha. Aqui no símbolo de porcentagem, a gente olha aqui ao lado e olha só, eu tenho aqui aumentar casas decimais e diminuir casas decimais. Então, cada clique, ele aumenta uma casa decimal. Olha lá, cliquei 3 vezes, olha, ele me colocou 3 casas decimais. Eu quero lá no exercício somente com 2, então olha só, diminuir e ele vai manter essa porcentagem com 2 casas decimais. Uma das coisas que a gente vai relembrar aqui é como que a gente fixa as células, né? Como que a gente trava as células. Então, a gente viu anteriormente que quando eu tenho um valor qualquer aqui, e eu fizer isso daqui, igual a A23 mais a B23. E quando eu faço esta cópia, automaticamente o que seria A23 mais B23, na célula de baixo, ele já vai atualizar para a gente, né? Então, ele vai ficar em A24 mais B24. Editando com F2, está lá, igual a A24 mais B24. E é aquilo que eu sempre falo, isso é uma das coisas mais fascinantes do Excel, tá bom? Porque a gente cria as fórmulas, depois, desde que seja dentro da mesma estrutura, a gente copia e cola, e a fórmula está pronta, é só a gente ir informando novos valores e a conta vai funcionar, né? Se eu vier aqui 82 e ele vai funcionar perfeitamente. Mas digamos, pessoal, que nós queremos fazer um outro exercício, tá? Digamos que eu tenha aqui uma porcentagem que eu queira aplicar em várias células. Então, digamos que aqui eu quero 12%, tá? E aí, digamos que esse 12% vai incidir sobre várias células, tá bom? Então, eu tenho aqui um valor 44, 36, vamos deixar isso daqui como sendo moeda. Quando a gente fala de dinheiro é sempre mais fácil entender, né? E aí o que vai acontecer? Se eu chegar aqui e falar que A29 vezes B27, ele já vai me dar exatamente qual que é o valor ali, ó. Então, 12% de R$ 25 são R$3, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Lembram que o Excel vai fazer a atualização, tá? Então,
editando a célula aqui, na hora que eu copiar essa fórmula para baixo, ele vai ficar como igual a A30 vezes B28, ou seja, ele vai atualizar todas as células que eu mudei. E para nós não interessa isso. Por quê? Porque eu quero multiplicar A30 pelo B27, eu quero multiplicar o A31 pelo B27. Né? E aí, professor, fica fácil. Eu pego aqui, faço isto vezes, tá bom? 3 itens, dá até para a gente fazer tranquilinho. Agora, imaginem vocês, se vocês têm uma planilha onde vocês têm que repetir isso por 50, 60, 70, 80 vezes. Não dá, né? A gente precisa, então, utilizar os recursos que o Excel nos dá. Então, relembrando, a gente tem a possibilidade de travar essa fórmula, não é isso? E qual eu vou travar? Aquela célula que precisa ser sempre a mesma na fórmula. No nosso caso aqui, a B27. Como eu estou mudando de linha, ele vai para B28, para outra linha, B29, o que está mudando é o número. Então, eu ponho o cifrão, né? No caso aqui, ó, atrás do número, B27. E olha que legal. Selecionei, copiei, e aí como que ficou a nossa fórmula? Vamos lá, o A30 vezes B27, o A31 vezes o B27. Deixa eu editar aqui, ó, F2, nós temos aí a nossa fórmula, igual a A29 vezes B cifrão 27, tá bom? E é legal, então, a gente conhecer o funcionamento desse cifrão, como que ele trava uma célula, tá bom? E ao invés de a gente usar indiscriminadamente esse cifrão, porque algumas pessoas fazem o quê? Travam $B, $27, né? Ou seja, cifrão B, cifrão 27, e tá valendo, tá? Mas muitas vezes eu não posso travar dessa forma, senão a coisa não funciona adequadamente. Então é legal sempre ficar atento ao funcionamento de como que a gente faz como que a gente faz para fixar essas células, tá ok? Outra coisa que tem na nossa planilha é uma questão de uma formatação, tá? O que tem lá, por exemplo? Então lá a gente fez assim, ó, deixei um texto em negrito, eu vim aqui e falei que a cor era branca. Opa, sumiu o meu texto, tá certo? Mas é de propósito. Então, eu vou colocar uma cor de preenchimento escura. Vou escolher o preto. E olha lá que legal que ficou. Outra coisa que é legal a gente relembrar. Então, eu venho aqui, olha, eu tenho várias bordas, a borda inferior, a borda superior, borda esquerda, borda direita. Então, sem bordas, né? E no nosso caso do exercício, olha, eu vou selecionar aqui e venho todas as bordas. Legal? E fica assim, tá bom? Outra coisa que vai ser pedido no exercício é a formatação condicional. Então, eu vou ensinar isso para vocês. Onde fica, né, essa formatação condicional? Na página inicial mesmo do Excel, se a gente for olhar aqui, olha, a gente já tem logo de cara a formatação condicional. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar esta célula e vou fazer uma formatação nela. O que eu vou fazer? Se for valor positivo, eu vou mostrar em negrito verde, tá? E se for valor negativo, eu vou mostrar em negrito vermelho, tá? Olha, eu clico aqui e aí vocês podem ver que ele abre uma janela que tem muitas formas diferentes da gente trabalhar com formatação condicional, tá bom? Eu vou mostrar para vocês de uma forma que funciona muito bem. Então, ao invés de a gente clicar em alguma coisa já pré-definida, eu venho aqui em gerenciar regras. Então, primeiro passo, lembrar. Seleciono a célula
que eu quero formatar, vou lá em formatação condicional, gerenciar regras, e a gente pode ver que não tem nenhuma regra aqui nesse quadro. Então, vamos criar a primeira regra. Nova regra. Eu vou aqui, ó, formatar apenas células que contenham, onde o valor da célula, ó, eu posso, se eu abrir aqui, eu tenho texto específico, datas que ocorrem, vazias, não vazias. Então, eu tenho uma série de possibilidades aqui. Eu vou ficar no valor da célula, tá bom? E aqui também eu tenho várias situações. Então, eu quero o seguinte, para eu saber quando a célula tem um valor negativo, eu quero saber quando ela é menor do que. Como que eu sei que a célula, o valor é negativo? Quando ela é menor que zero, tá bom? Então, quando o valor da célula for menor do que zero, ele vai gerar um valor negativo. Então, eu venho aqui nesse botão, formatar, e vou fazer o que eu quero lá. Então, eu falei que eu quero negrito e que eu quero a cor vermelha. E é essa a nossa formatação. Então, ok. Olha que legal. Criei uma regra onde, quando for negativo, eu vou deixar em vermelho negrito. Gente, eu posso colocar quantas regras forem necessárias na mesma célula, tá bom? Desde que as regras não entrem em conflito entre elas, tá? Uma não pode contradizer a outra, tá bom? Senão nenhuma funciona. Nova regra. Vou agora formatar a parte do positivo, tá bom? Formatar apenas células que contenham. O valor da célula está maior do que zero. Vamos formatar. Maior do que zero, ele vai ser negrito e verde. Ok. Olha que legal. Agora a gente tem duas regrinhas aqui de formatação condicional. Nesse caso, vou aplicar e dar o ok. Tá bom? Olha que legal. Ele já assumiu aqui uma cor verde negrito, porque 25 é um valor positivo. Mas se eu informar qualquer valor negativo, olha que interessante. Automaticamente, ele já faz a formatação que a gente solicitou, que a gente criou lá a regrinha. Outro detalhe. Eu criei aqui uma regrinha para quando for negativo, eu pego e mostro vermelho negrito. Quando for positivo, eu mostro verde negrito. Mas eu não criei nenhuma regra para o zero. Então, olha o que acontece quando eu digito zero. Ele aparece normal, sem nenhum tipo de formatação, tá bom? Mas se eu quisesse criar uma regrinha para o zero, eu posso vir aqui, vou lá em formatação condicional, gerenciar regras e olha lá, ele traz as regras para a gente aqui de volta. Eu vou criar uma nova regra para o zero, tá? Então, apenas células que contenham quando o valor for igual a zero. E aí eu vou formatar. Deixa eu ver o que eu vou inventar para o zero. Eu não quero que ele fique negrito, tá? E a cor, eu vou fazer assim, olha. Vou colocar uma cor branca. O que vai acontecer quando eu colocar aqui uma cor branca? O fundo é branco, não é isso? A cor do texto é branca, então quer dizer que quando o valor for zero, vai sumir. O zero vai estar ali na célula, mas visualmente a gente não vai conseguir enxergar, tá bom? Outra coisa, eu estou formatando somente o texto, o negrito, mas a gente pode trabalhar com a categoria. A gente pode vir aqui trabalhar com os contornos. E aqui, olha, o preenchimento da célula. Eu vou fazer assim, que quando for um zero, eu vou pôr um cinza de preenchimento, tá? Então, o que vai acontecer? Eu coloquei no terceiro cinza aqui. Então, eu não quero que o zero apareça, então eu tenho que vir aqui na fonte e na minha cor, eu vou colocar no terceiro cinza também. E vou dar o ok, aplicar. Olha lá que legal. Ok.
Então, se a gente olhar aqui na nossa barra de fórmulas, o zero está ali, ó, tá bom? Mas como a gente fez toda aquela formatação, ele está obedecendo aquilo que a gente fez, tá bom? Se eu colocar um número qualquer, ele vai utilizar aquela formatação que a gente solicitou, tá bom? Agora, deixa eu mostrar um outro exemplo para vocês de formatação condicional. Eu quero trabalhar com texto, então o que eu vou fazer? Quando for aprovado, eu vou mostrar esse texto em negrito e azul. Não, eu vou usar vou mostrar somente em azul. Então eu venho aqui, ó, formatar apenas células que contenham, onde um texto específico, ou seja, quando ele for aprovado, da mesma forma como eu escrevi ali, eu vou querer que ele fique em azul. E só. Ok, tá? E vou colocar uma outra regra. Do mesmo jeito. Ó, um texto específico. Quando o aluno, né, ou um concurso, alguma coisa for reprovado, aí sim eu vou colocar em negrito e vou colocar vermelho. Ok, apliquei, ok. Olha lá que legal. Então, aprovado, ele ficou azul. Se eu escrever aqui, ó, reprovado, olha, automaticamente ele muda essa formatação para a gente. E agora, retornando para o nosso exercício, eu vou explicar um pouquinho melhor o que vai ser o trabalho de vocês. Primeiro, que vocês têm que fazer exatamente a mesma lista que eu fiz aqui, tá ok? Com essas mesmas contas, né? Água, luz, internet, TV, alimentação, moto, diversão, tá bom? Total de despesas, para lembrar, né, um pouco como que a gente põe um texto sobre o outro, assim. Então, se eu vier aqui escrever total despesas, né, ó, ele fica na mesma linha. Eu venho aqui, olha, aqui, logo acima de mesclar células, olha só. Aí ele coloca o texto, né, em um abaixo do outro. Vocês vão ter que seguir exatamente o que está aqui. O salário, ele é somente informativo. Aqui, no final, eu tenho a soma total dos salários de janeiro até junho, que também é uma função soma, tá? Os valores que vocês vão digitar na planilha de vocês tem que ser exatamente os mesmos que estão aqui, tá ok? Então, tudo isso daqui, ó, função soma, aqui é função soma. Lembram aquela explicação que eu dei lá da porcentagem? Olha onde a gente vai usar. Eu quero saber qual é o valor, qual é a porcentagem com relação ao total de despesas dentro do meu semestre. Então, ó, de água eu gastei R$200 num universo de 8.520 que eu paguei durante janeiro até junho. Então, eu gastei com água 2,35% do meu total de despesa. A somatória de todas as despesas tem que dar 100%. Aqui, podem ver que não tem nenhuma totalização, porque, na verdade, olha lá, eu quero saber qual foi a média de consumo de água. Então, ele vai pegar daqui até junho e vai calcular a média, tá bom? Qual é o maior valor? Então, daqui até junho, qual foi o maior valor de água? Então, no caso aqui, 60, olha lá, R$60, tá? E aqui o menor valor, também de janeiro até junho, tá bom? Isso respeitando cada linha que eu quero saber de água, de luz, de internet, alimentação, de 1 a 1, tá ok? Olha que legal aquela formatação que eu mostrei. Aqui, pode ver que as células estão mescladas, isso vocês já sabem fazer, a gente já viu isso em outra aula, tá ok?
E o que vai fazer aqui, pessoal? Olha, vocês vão ter que fazer nesta célula aqui a seguinte conta. A célula do salário menos a célula do total de despesas, tá ok? E aí ele vai dar esse resultado aqui para gente. Por que tem que ser o salário menos despesa? Porque se o salário for maior, ele vai ficar positivo. Se o salário for menor, ou seja, faltou dinheiro este mês, ele vai ficar negativo. Então, acho que é isso, pessoal. Espero não ter me estendido muito para explicar todas as funcionalidades da planilha e tudo mais. Bons estudos e até a próxima.